Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do nosso Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas com uma análise do livro de Marcos. Aqui no capítulo 4, nós estamos aqui analisando essa sessão que a gente falou, a mudança de ênfase no ministério do servo, induzida pela oposição, levou a levar a proclamação das verdades do reino por meio de parábolas, enquanto as revelava em particular aos discípulos. Então vamos entender basicamente aqui como essa sessão se desenrola. Jesus começa com a parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Já falou-se no livro de Marcos que Jesus ele ia para o barco para que as pessoas, para que ele pudesse falar às pessoas sem as pessoas ficarem ali tocando, falando com ele, interrompendo, eu acredito. Então era para que ele pudesse falar às multidões sem que as multidões chegassem até ele, de tal forma que o atrapalhasse na hora de falar. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, e agora é Jesus falando: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está dizendo, olha, acordem, atentem-se para aquilo que eu estou falando para vocês. O que eu estou falando para vocês vai discernir quem é meu discípulo e quem não é. Basicamente é isso que a gente vai notar quando Jesus fala através de parábolas. Por que a gente vai notar isso? Porque que a gente vê, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis a esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? Vamos parar aqui. Por que Jesus está falando isso? Foi exatamente o que eu apresentei. Jesus está mostrando para eles que o propósito das parábolas é exatamente confirmar a rejeição de Israel. Ele fala para o povo e o povo não ouve, não entende. Por quê? Porque esse é o mesmo povo sobre quem é falado isso. O que Jesus está falando a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino, e ele diz: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Isso é uma citação profética. Jesus está mostrando que esse povo, para quem ele fala hoje, assim, naquele momento, não é muito diferente do povo de Israel, que não queria ouvir as mensagens dos profetas. Mas mesmo assim, as mensagens dos profetas eram proferidas. Por quê? Porque isso discernia aqueles que amavam a Deus, que queriam servir a Deus, e quem não queria. Por quê? Porque quem ama a Deus, quem queria servir ao Deus de Israel, ouvia as mensagens dos profetas. E não ouvir as mensagens dos profetas era exatamente uma mostra de que você não confiava em Deus. Então, nesse sentido, Jesus está falando isso, exatamente esse propósito de discernir. Então ele segue, Então lhes perguntou: não entendeis a parábola, e como compreendereis todas as parábolas? Ele está chamando a atenção, vocês deveriam entender sobre o que eu estou falando. Por quê? Porque quando eu falo em parábolas é exatamente para que vocês entendam. Mas aí Jesus explica: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles.
Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O que é lindo desse texto é que Jesus Cristo mostra como as pessoas acabam recebendo a palavra, que no final das contas todas elas de uma certa forma receberam a palavra. Sabe, você consegue notar isso? Ele diz que são estes à beira do caminho onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, eles chegaram a ouvir, mas Satanás vai lá e tira a semente que foi semeada. Todos os outros também ouvem, certo? Todos os outros também ouvem. Esses aqui ouvem a palavra, inclusive, com alegria, recebem a palavra com alegria. São aquelas pessoas para quem você ensina a palavra e elas ficam empolgadas, elas ficam impressionadas. Mas, como diz, elas não têm raízes em si mesmos, e eles não têm raízes em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, e logo se escandalizam, ou seja, elas tropeçam, porque eles não querem, são essas pessoas aqui, que elas não querem se indispor com ninguém. Não tem essa galera que não quer se indispor com ninguém, porque se eu firmar a minha fé em Cristo, eu vou ter que deixar de ir para certos lugares, eu vou ter que deixar algumas amizades, ou pelo menos deixar de estar próximo de algumas pessoas, eu vou ter que mudar o meu vocabulário, eu vou ter que mudar os meus compromissos, eu vou ter que ir à igreja em alguns dias que talvez tenham outros compromissos que eu não gostaria de perder, mas vou ter que perder exatamente para ir à igreja. Então são elementos que trazem essa certa indisposição que é inevitável naqueles que de fato querem se comprometer com Cristo, com a palavra de Deus. E essa indisposição, ela gera o tropeço, porque o medo dessa indisposição faz com que as pessoas larguem da palavra de Deus. Por quê? Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra. Ou seja, servir a Deus, amar a palavra de Deus, significa que você vai sofrer pela palavra de Deus. Significa que você vai ser perseguido por causa da palavra de Deus. Talvez lá no seu emprego você vai receber algumas olhadas que não são tão lá muito agradáveis por conta das suas disposições éticas e definições e princípios que você passa a seguir. Talvez você se entristeça porque você começa não só a ter que deixar de estar próximo de amigos, mas há um outro movimento que é o movimento de outros amigos querendo lhe deixar. Pessoas que começam a se distanciar de você. Por quê? Porque as conversas mudam, porque o vocabulário muda, porque os interesses mudam. E isso gera uma angústia e gera uma perseguição. São dois elementos que são bem negativos, que as pessoas normalmente não querem pagar esse preço. Então elas receberam a palavra, mas a angústia e a perseguição passaram a trazer para essas pessoas exatamente o caminho inverso do compromisso com Deus. Então a semente ela não frutificou nesse lugar. E aí ele fala dos espinhos, que os cuidados do mundo. É bem interessante porque Jesus diferencia aqui. Ele diferencia um que foi deixado, que não frutificou a palavra por conta do medo da indisposição com as pessoas, da perseguição e da angústia que a palavra trazia, e eles não quiseram isso. Mas depois ele fala sobre aqueles que ouviram a palavra, então eles também receberam, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, ou seja, o que o mundo oferece, acaba fazendo com que essa pessoa não
queira temer a Deus. Porque o mundo fica parecendo ser muito mais atrativo, muito mais impressionante de se seguir do que a palavra de Deus. Então essa pessoa também dispensa a palavra para seguir as coisas deste mundo. E o que é muito interessante, ele diz: os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo. Ou seja, tem um grupo de coisas. Um dia eu ouvi um irmão falando de uma forma muito apropriada. Ele disse: há uma força tentando me separar da minha esposa. E o que ele falou sobre essa força é exatamente isso. Há uma concorrência não no sentido de um contra o outro, mas se juntam os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições se juntam para sufocar a palavra do nosso coração, fazendo com que essa palavra seja infrutífera. Ou seja, se você está tomado dos cuidados do mundo, das preocupações que o mundo traz para você, se você está preocupado, tomado da fascinação da riqueza, é interessante quando você vai ver as pessoas que falam sobre... tem uma onda agora sobre educação financeira, né? E muitos vídeos, muitos youtubers e tal, muitos digital influencers falando sobre dinheiro, sobre finanças. E é muito interessante notar que normalmente quando eles falam de dinheiro, eles falam de uma forma muito redentiva. O dinheiro é praticamente a salvação de todos os problemas de todo mundo. E aí o pai rico, o pai pobre, né? É do 1000 ao milhão. São ideias que trazem, quando você vai ver, eles vão prometer para você de uma forma ou de outra como o dinheiro pode lhe salvar, como o dinheiro pode lhe redimir. Isso gera nas pessoas uma fascinação da riqueza. Eu não quero dizer aqui que você não pode ler um livro sobre finanças e tudo, mas quando você for ler algum livro sobre isso, você já saiba desde o começo que você vai precisar transcender essa ideia de que o dinheiro é a redenção, porque essa vai ser a promessa desses livros. Então, a fascinação da riqueza, do que o dinheiro pode me trazer, do que o mundo pode me trazer, as ambições deste mundo, elas vão se juntar, vão se unir para sufocar a palavra no nosso coração. E quando a gente está tomado dessas coisas, a palavra fica sufocada, ela não gera frutos. Mas aí ele diz: os que foram semeados em boa terra. E isso é maravilhoso. Você vai vendo, foram vários que foram tentados. A proporção é essa mesmo. Exatamente essa proporção. Como assim? Teve os que morreram por causa dos espinhos, teve os que morreram por conta de não ter um solo adequado, teve uns que Satanás foi lá e tirou deles, mas teve aqueles que foram semeados em boa terra. É menos, a porcentagem é bem menor. Você vai pregar para muita gente e poucas vão se salvar. Vão ser convertidas, vão ser salvas por Deus. Contudo, ele diz, ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, você não tem ideia de como é impressionante o poder da palavra de Deus quando ela alcança um coração que é frutífero. Você consegue imaginar que aquele que pregou o evangelho, por exemplo, para Charles Spurgeon, lembrando aqui da nossa escola, né? Que pregou para o príncipe dos pregadores quando ele não era o príncipe dos pecadores, quando ele era uma pessoa não salva. Acho que ele foi convertido quando criança, se eu não me engano. Então, essa pessoa ele chega para Deus, essa pessoa chega para uma criança, para um jovem, para alguém que ele não sabe como vai responder ao evangelho. Mas se essa pessoa se entrega a Deus, e por exemplo, você alcança uma pessoa que vai alcançar talvez centenas, talvez milhares de pessoas, ou talvez somente mais algumas dezenas ali da sua comunidade, eu não sei. Mas o ponto é, você, ao pregar o evangelho, você não sabe a abrangência e a quantidade de pessoas que o evangelho vai alcançar a partir da sua mensagem. Por isso é que vale a pena. É por isso que vale a pena, porque no dia que der certo, vai dar muito certo.
Você vai receber muitos nãos até receber um sim. Mas quando der o sim, quando essa pessoa recebe e leva o evangelho, ela vai levar o evangelho para muitas e muitas pessoas. É isso que o texto está dizendo. Quando dá certo, vale muito a pena. Então é como se pregar o evangelho, levar a palavra, valesse a pena, talvez só pelos que vão receber. Só por eles. São poucos, mas quando receber, você vai ver, valeu a pena, eu vou atrás de outro. Eu vou pregar para muita gente não vai querer me ouvir, mas é isso, muita gente você vai chamar para a igreja e vai dizer, não, pode deixar que domingo eu vou lá, e aí você espera um domingo, outro, e ele não vai. É isso, vida cristã é isso aí mesmo, mas vale a pena, quando der certo, vai dar muito certo. Aí continua o texto, né, com parábolas, né? Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça novamente essa expressão, né, para discernir aqui quem quer ouvir, quem não quer. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Nesses textos, a gente vai vendo, né, que Deus, ao trazer o Senhor Jesus Cristo para proclamar o Evangelho, né, ele vem para que esse Evangelho seja pregado e seja mostrado para muitas pessoas. Mas o que é interessante é que ele diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele já marca essa questão das diferenciações, e quando ele diz, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, o que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É uma forma de mostrar que aqueles que receberam o Evangelho, esses vão dar frutos, esses vão receber, e isso vai de fato fazer diferença na vida deles. Mas aquele que não tem o Evangelho, esse vai sofrer muito, até o que não tem lhe será tirado, né? Como a gente vê aí. Então é isso, né? Se o ouvinte abraçar a mensagem de Jesus, a mensagem do seu reino, né, de uma forma rica e profunda, então isso inclusive vai ser acrescentado a ele, né? Ou seja, Deus vai morar no seu coração pelo Espírito e dar um maior conhecimento e bênção, né? Tanto na sua idade, né, tanto nessa época quanto na época por vir. Ou seja, se você recebe a palavra, vai ser dado muito para você. Mas, né, aquele que não recebe, esse vai ter ainda menos, né? Até qualquer coisa que ele tiver, vai ser tirado. Por quê? Porque ele não aceitou, porque ele não recebeu. Então, até aquele pouco ali que talvez ele achasse que era importante, até isso vai ser tirado dele. E aí nós temos a parábola da semente. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, nesse texto, né, a parábola da semente indica que o reino crescerá com a sua dinâmica própria até o tempo do juízo escatológico. Então, há uma dinâmica para o crescimento da expansão, né, da expressão do reino de Deus. E essa dinâmica própria é apresentada aqui e vai ter o tempo do seu juízo. É como se Jesus dissesse, olha, aqui nós estamos no começo, certo? Ainda tem um processo aí, mas vai ter um momento que vai ser chegada a foice, né? Que se meterá a foice, porque é chegada a ceifa. Chegará o momento da ceifa e precisa se estar preparado para isso. Aqui no versículo 30,
a gente tem a parábola do grão de mostarda, né? Disse, mas aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então, o ponto aqui é mostrar basicamente que o reino de Deus, embora pareça pequeno aos olhos de quem está vindo agora, ele vai se tornar muito grande. E naquela época ainda mais, porque eles estavam vendo ali somente naquele contexto. Hoje, 2000 anos, depois disso, nós vemos o cristianismo verdadeiro alcançando fronteiras que nós nunca imaginaríamos que podia alcançar, e ainda tem mais até o dia do juízo, né? Então, as proporções que o reino de Deus haveria de tomar seriam muito maiores do que haveríamos de pensar. E, por fim, aqui no versículo 33, nós temos, e com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ou seja, ele tomava um tempo para se dedicar, certo? A explicação, ao cuidado, a apresentação do seu ensino para os discípulos, porque ele tinha um propósito específico. Aquelas pessoas estavam ouvindo por parábolas, mas ele haveria de apresentar aquilo também para os discípulos de forma explicada. Por quê? Por conta da perseguição, porque se ele saísse explicando isso todos nos mínimos detalhes, talvez ele não conseguisse chegar ao fim das explicações como ele gostaria, porque haveria de ser perseguido ainda mais fortemente. Então a gente vai vendo que Deus sim requer de nós, que nós levemos adiante o ministério não só a partir de nós mesmos, mas a partir também de outras pessoas. Agora a gente vai para a seção de número 5, em que a gente tem aqui os notáveis atos de poder do servo demonstram a realidade de seu ensino sobre o reino. Aqui temos de 4:35 até 5:43. O que é que nós temos aqui, né? Os notáveis atos de poder do servo demonstram a realidade de seu ensino sobre o reino. Mais uma vez, a gente vai ver Cristo sendo aquele que demonstra o poder, demonstra seu poder a fim de mostrar também a abrangência da sua salvação e a legitimidade da sua mensagem, porque ele está falando da parte de Deus e ele é um Senhor poderoso. Marcos está mostrando isso a partir do seu evangelho. Então, com isso, a gente chega aqui no versículo 35, né? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o barco já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, como eu falei, o texto aqui ele vem apresentar a autoridade de Jesus, né? A autoridade divina se mostra quando ele acalma essa tempestade. Marcos está apresentando, através dessa também apresentação da divindade de Jesus, a legitimidade da sua mensagem e a legitimidade da sua obra. Então, Jesus, ele acalma uma tempestade.
Esses homens estavam preocupados, né, com relação a isso. Devia ser realmente uma tempestade muito grande, porque eles eram pescadores experientes, mas eles pediram ajuda a Jesus. Eles estavam muito preocupados com isso, né? Aqui diz, né, que mestre, não te impeça que pereçamos. Então eles achavam que iam morrer mesmo. Jesus repreende o vento, manda ao mar, né, que se acalme, que se emudeça, aquieta o vento, né, e finalmente pergunta: por que sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Eles deveriam ter crido já, até aquela situação, até aquele momento, deveriam ter crido que Jesus teria poder para isso. Mas é claro que eles estavam também se desenvolvendo no seu conhecimento, na sua fé, com relação ao poder do Senhor Jesus Cristo. Por enquanto ficamos por aqui, na próxima aula a gente prossegue. Um grande abraço, valeu!